Que a paz e a bênção divina acompanhem e iluminem o dia de cada pessoa que nos escuta hoje. Para quem está chegando agora no nosso mergulho profundo de hoje, a gente vai encarar um tema que, olha, é daqueles que mudam as estruturas. Com certeza, é o tipo de reflexão que tira a gente da zona de conforto de um jeito muito bom. Exato. E sabe, na mente de quase todo mundo que cresceu em algum contexto cristão, ou até mesmo só numa cultura mais influenciada pela religião, tem um filme policial passando em loop na cabeça. Uhum. O tempo todo, a gente nem percebe. Pois é. É aquela clássica tática de interrogatório. Sem a gente notar, Jesus foi escalado para o papel do policial bom. Sim, o manso, o humilde, né? Isso. Aquele carpinteiro que chora com os amigos, que perdoa, que acolhe todo mundo. E aí, do outro lado, Deus, o Pai, inevitavelmente acaba sendo empurrado para o papel do policial mau. Nossa, sim. Fica aquela imagem de um ser cósmico distante. De braços cruzados, só focado em aplicar regra, despejar ira e exigir justiça a qualquer custo. E a nossa missão hoje aqui é implodir essa mentira fundamental. E a gente precisa mesmo implodir isso, porque essa imagem mental fragmentada não é um errinho inofensivo. Ela altera, sabe, toda a arquitetura de como as pessoas vivem e lidam com as próprias falhas. E é exatamente por isso que o material que a gente trouxe para a mesa hoje é tão urgente. Nós vamos explorar o capítulo 14 de um livro simplesmente extraordinário chamado Manso e Humilde. Um livro fantástico. Muito. Escrito pelo Danny Ortland. E o título desse capítulo específico que a gente vai focar é Pai das Misericórdias. É um título que já dá um alívio só de ler. Dá mesmo. E logo no primeiro parágrafo, o Danny Ortland resgata uma citação do teólogo A.W. Tozer, que, olha, dá o peso exato do abismo que a gente está tentando cruzar aqui. Essa frase é marcante. É demais. O Tozer diz assim: aquilo que nos vem à mente quando pensamos em Deus é a coisa mais importante a respeito de nós mesmos. Caramba, se a gente parar para pensar nas implicações práticas dessa frase, é assustador. Porque, pensa comigo, se a imagem mental que alguém carrega projeta um pai que é severo, que é relutante, que precisa ser apaziguado o tempo todo, a vida vira um peso, né? Vira uma esteira ergométrica de moralismo exaustivo. A pessoa fica ali, tentando se comportar perfeitamente só para manter o policial mal calmo. Exatamente. E aí, quando ela inevitavelmente falha, o que ela faz? Ela corre para o policial bom. Corre para Jesus. Isso, corre para Jesus, esperando que o filho consiga, de alguma forma, acalmar os ânimos de um pai que está furioso. É uma teologia de esquizofrenia divina. Não sei se esquizofrenia divina é o termo perfeito para isso. O que obriga a gente a perguntar de onde tiramos essa ideia. Como é que a mente humana chegou a essa divisão tão grotesca da Trindade? É uma ótima pergunta. O texto do livro sugere que a raiz desse problema nasce, por incrível que pareça, de uma compreensão distorcida do próprio evento central da fé cristã, que é a cruz. E aqui a gente precisa pisar num terreno teológico bem firme. A teologia protestante clássica afirma, e com razão, que a cruz foi uma propiciação. Uhum. A ira de Deus contra a rebelião e a maldade humana precisava ser satisfeita de forma absoluta. A justiça precisava ser vindicada, isso é um fato. Pera, deixa eu fazer uma pausa rápida aqui. Porque propiciação é uma daquelas palavras que quase exigem um dicionário teológico para quem não passou anos numa escola dominical, sabe? Com certeza, é um jargão pesado. Então vamos traduzir isso para quem está ouvindo a gente agora no trânsito ou, sei lá, lavando a louça. Como é que funciona a mecânica de uma propiciação? Excelente pausa. De forma bem direta, propiciação é o ato de afastar a ira por meio do pagamento de uma dívida ou do cumprimento de uma pena. Tá, entendi. Imagina um tribunal onde um crime real, um crime grave e destrutivo foi cometido. Um juiz que simplesmente olha para o crime e diz, deixa para lá, esse juiz não é amoroso. Não, ele é um juiz corrupto, né? Exato, ele é corrupto. A justiça exige que a pena seja cumprida. Então, na cruz, Jesus absorve essa pena. Ele recebe sobre si a condenação que a justiça divina exigia, justamente para que a humanidade pudesse ser perdoada legalmente. A dívida foi quitada. Entendi. Então a conta chegou e o filho pagou. A necessidade objetiva lá do tribunal jurídica
Foi resolvida. Exatamente isso. Mas é bem nesse ponto que a nossa imaginação derrapa, não é? A gente olha para essa transação no tribunal e, sem querer, acaba projetando os sentimentos de um juiz frio direto para o coração do pai. Pois é, o desvio acontece porque a gente confunde a necessidade objetiva com o desejo subjetivo. Como assim? A gente deduz que se o pai exigiu esse pagamento tão terrível, ele devia estar lá de braços cruzados, frustrado e muito menos disposto a perdoar do que o filho estava. Ah, claro. Fica parecendo que o pai foi forçado. Exato. Cria-se a ilusão de que Jesus precisou intervir para nos salvar de um pai relutante. E o texto do Ortlund destrói essa ideia por completo. Subjetivamente, ali no nível do desejo puro, da afeição interna, o coração do pai estava tão inclinado, tão desesperado para que a salvação acontecesse quanto o coração do filho. Olha, lendo as nossas fontes para preparar a análise de hoje, eu me deparei com um conceito histórico que ilumina muito essa questão, que é o Pactum Salutis. Ah, o pacto da redenção? Lindo isso. Isso. E para tentar visualizar isso, a minha mente, que é muito visual, foi buscar uma analogia lá no mundo dos negócios. Lá vem você com as suas analogias. Pois é. Eu pensei assim, a salvação não foi uma espécie de aquisição hostil. Como assim, aquisição hostil? Sabe quando o filho arromba a porta da diretoria do céu, força a mão de um pai que está lá resistindo e diz assim, olha, eu vou salvar essa humanidade, quer o senhor aprove ou não? Nossa, não, de jeito nenhum. Pois é, eu imaginei que foi mais como uma joint venture, um acordo perfeito de negócios feito na eternidade. O pai não precisou ser convencido por Jesus. A mecânica do acordo que você falou está correta, mas eu diria que a linguagem corporativa ainda é um pouco fria demais, porque o Pactum Salutis realmente descreve. Fria demais. Faz sentido. Como você descreveria, então? Eu diria que não estamos falando de sócios assinando um contrato ali por conveniência mútua. A gente está falando de um conselho de família. Conselho de família, gostei. Sim, um conselho de família movido por uma torrente de amor indescritível, isso antes mesmo da noção de tempo existir. O que os teólogos puritanos queriam mostrar com esse pacto da redenção é que o arquiteto do plano é o próprio pai. O arquiteto é ele. Exato. A ordenação da salvação reflete exatamente o mesmo grau, a mesmíssima temperatura de amor que a execução da salvação pelo Filho. Não existe uma gota sequer de amor a mais em Jesus do que há no Pai. Cara, isso muda completamente o centro de gravidade da nossa conversa. Porque se o pai planejou com o mesmo afeto ardente que o filho executou, a gente precisa olhar com uma lupa para as palavras exatas que a Bíblia escolhe para definir a essência do pai. E as palavras importam muito aí. Muito. O texto focal que o autor usa para esse capítulo está lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 3. O texto belíssimo, por sinal. Sim, o apóstolo Paulo escreve assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Veja bem o título que ele dá. O título não é Pai da ira, ou Deus das regras. É Pai das misericórdias. Essa era a lente que o Paulo usava. E o Ortlund resgata um pensamento do puritano Thomas Goodwin sobre esse texto que, confesso para você, é quase assustador de tão profundo. Sério? O que o Goodwin diz? Ele faz uma comparação ousada. Ele diz que Deus é mais pai das misericórdias do que Satanás é considerado o pai do pecado. Nossa, essa é uma declaração que exige que a gente pare e processe. Exige mesmo. O que ele está dizendo é que a misericórdia não é uma reação secundária de Deus, não é um plano B. Ela é a obra natural dele. Obra natural. Isso é aquilo que brota sem esforço, que traz um deleite profundo para ele. E, por outro lado, o julgamento e a punição são descritos pelos puritanos como a sua obra estranha. Confesso que quando eu li essa expressão, obra estranha, uma pequena bandeira vermelha subiu na minha cabeça. Muita gente se assusta com esse termo. Porque a Bíblia inteira é muito clara sobre o fato de que Deus é infinitamente justo e santo, certo? Sim, ele odeia o mal. A punição e o julgamento são uma obra estranha. Como é que a gente não conclui que Deus pune com hesitação ou que ele é leniente com a maldade que destrói o mundo? É uma preocupação válida. Pois é. Como conciliar essa ideia de obra estranha com um juiz que é absolutamente perfeito? A solução desse conflito, que parece enorme,
está em entender o que a palavra estranha significa nesse contexto teológico que o Goodwin usou. Tá, me explica isso. Dizer que a punição do mal é a obra estranha de Deus não significa de forma alguma que essa obra seja injusta ou errada ou que ele fale na hora de executar. A justiça de Deus é inabalável. Sem dúvida. E como o próprio Danny Ortlund aponta no livro, sem essa justiça não haveria esperança de que os horrores inomináveis desse mundo seriam corrigidos um dia. Alguém tem que pagar a conta das injustiças. Prior primário de Deus. A punição não é a disposição mais profunda dele. Não é o que ele gosta de fazer, digamos assim. Isso. Não é o primeiro instinto de alegria. Ele pune porque é necessário para preservar a bondade do universo. Mas ele mostra misericórdia porque é isso que define quem ele é. Deixa eu testar mais uma daquelas minhas analogias humanas, para ver se a gente captou mesmo o cerne dessa ideia de obra estranha versus obra natural. Manda bala, vamos ver. Pensa num pai humano, aquele pai incrivelmente amoroso, dedicado aos filhos. Aí o filho, adolescente dele, começa a se envolver com comportamentos altamente destrutivos. Um cenário difícil. Sim, algo que pode acabar com o próprio futuro do garoto ou machucar outras pessoas seriamente. Esse pai amoroso, ele precisa aplicar uma disciplina corretiva severa, né? É imperativo. Se ele ama, ele disciplina. Exatamente. Ele tira privilégios, restringe a liberdade, impõe-nos consequências bem duras. E ele faz isso motivado por uma justiça ali na família e pelo amor ao futuro do próprio filho. Mas aplicar esse castigo quebra o coração dele. Ele vai para o quarto e chora, à noite por ter que ser duro. Essa disciplina seria a obra estranha dele, a obra necessária que no fundo traz tristeza. Perfeito. Agora, o instinto natural desse mesmo pai, aquela alegria que faz ele acordar de manhã, é abraçar esse filho, ensinar a dirigir, rir junto na mesa do jantar. Essa é a obra natural. O coração de Deus opera nessa dinâmica. A sua analogia capturou exatamente, perfeitamente, a distinção que os puritanos faziam. Fico feliz em saber. O julgamento é necessário por causa da anomalia do pecado, mas a misericórdia flui da própria essência de quem Deus é desde lá da eternidade. E olha, se a gente olhar para a carta de Tiago, no capítulo 5, versículo 11, a gente encontra o reforço linguístico definitivo para isso. O que diz lá em Tiago? O texto afirma que o Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. O termo grego original, que foi traduzido aí como cheio de compaixão, é polos planknos. Polos planknos. Toda vez que a gente tropeça nessas palavras gregas, parece que um cofre se abre, né? É verdade. O português é maravilhoso, mas às vezes ele alisa demais o impacto de uma palavra antiga. O que esse polos planknos esconde? É fascinante. Num capítulo anterior do próprio livro, o Ortlund explora a raiz dessa palavra. A base é esplantizo, que lá no mundo antigo se referia literalmente às entranhas, aos órgãos internos. Ao estômago, tipo isso. Isso. Para eles, o intestino, o fundo do estômago, era o centro das emoções mais profundas e incontroláveis. Não era o coração anatômico, como a gente costuma usar hoje de forma poética. Ah, entendi. É aquela sensação física, aquele frio na barriga, a dor no estômago quando a gente vê alguém que ama sofrendo muito. Exatamente essa sensação. O que Tiago faz é pegar essa raiz de compaixão visceral, de entranhas, e adiciona o prefixo polos, que significa muito, abundante, transbordante. O resultado é polos esplanknos. Ou seja, Deus não tem apenas lapsos momentâneos de pena da gente. Ele não olha para a humanidade e solta só um suspiro de tolerância cansada. Longe disso. Ele é transbordante, ele é abundante, inflado de compaixão em suas entranhas. Quando Goodwin afirma que a misericórdia é obra natural do Pai, a base disso é puramente textual. A essência de Deus é, digamos, superlotada de misericórdia? Superlotada, boa palavra. Ele não precisa ser coagido pelo nosso bom comportamento para liberar a compaixão. Ele gera isso por natureza. O que acaba empurrando a gente para uma das questões mais vitais de toda essa nossa exploração. Até agora a gente está falando de uma misericórdia cósmica, do caráter essencial de um ser infinito. Sim, a teoria da coisa. Isso. Mas a pessoa que está escutando a gente agora, ela não vive num cosmos abstrato.
Ela vive na realidade brutal de uma terça-feira difícil. Como certeza é a vida real. Exato. Ela está lidando com um divórcio doloroso, ou acabou de receber um diagnóstico médico terrível, ou talvez carregue o peso de uma dependência química que não consegue vencer de jeito nenhum. Como é que essa misericórdia imensa divina aterrissa no pó da terra, para o dia a dia dessa pessoa? É aí que o autor traz uma descrição do Godwin sobre um baú de tesouros celestiais que, olha, é de arrepiar. Um baú de tesouros. Como funciona isso? O puritano argumenta que a humanidade produziu uma variedade que é infinita de misérias e falhas. Os nossos sofrimentos e pecados, eles não são todos iguais. Tem dor de todo tipo. Cada pessoa carrega uma bagagem diferente. Exato. E, consequentemente, Deus, na sua presciência amorosa, armazenou em si mesmo um depósito, um tesouro imenso de toda e qualquer espécie de misericórdia imaginável. Uau! Ele possui uma misericórdia específica que é modelada com uma precisão quase cirúrgica para cada dor humana correspondente. Então é a ideia do consolo sob medida, né? Exatamente isso, sob medida. Lendo as notas para o programa, vi que o texto descreve isso de forma poética e muito poderosa. Ele diz: se o seu coração é duro, as misericórdias dele são suaves. Lindo. Se o seu coração está morto, ele tem misericórdia para revivê-lo. Se houver culpa, ele tem misericórdia para perdoar. E se você está doente, ele tem misericórdia para curar. É um encaixe perfeito, né? É como se, para cada ferida, com um formato bizarro que o mundo causa na nossa alma, o Pai tivesse forjado, lá na eternidade passada, o curativo com a angulação exata daquele machucado. Exato. Deus não oferece uma misericórdia genérica. Ele não joga um pacote de ataduras qualquer no colo de alguém que está tendo uma hemorragia interna profunda. O tratamento corresponde perfeitamente ao sintoma. E a prova de que essas misericórdias customizadas, por assim dizer, não são só teorias antigas, é que nós temos um registro histórico de como elas funcionam na prática. Como assim? É que se a ideia de um pai invisível e abstrato ainda parece um pouco distante demais para oferecer um conforto real hoje, o livro nos conduz brilhantemente para o Evangelho de João, lá no capítulo 14. O que acontece em João 14? Tem um momento ali que, para mim, condensa a ansiedade existencial de toda a raça humana numa única frase. Filipe, um dos discípulos, interrompe o ensino de Jesus e pede: Senhor, mostra-nos o Pai. Isso nos basta. Ah, lembro disso. É o desejo profundo de ver o rosto por trás da cortina do universo, né? Exato. Todo mundo quer saber quem está no controle. E a resposta de Jesus para o Filipe é um dos momentos mais arrepiantes da história registrada. Jesus olha para ele e afirma com toda clareza: quem vê a mim, vê o Pai. Essa simples linha de diálogo, ela erradica para sempre aquela heresia do policial bom e do policial mau. O autor da carta aos Hebreus confirma isso também, quando diz que Jesus é a representação exata do ser de Deus. Não é uma aproximação, é a representação exata. Então Jesus é o coração eterno do invisível, andando com duas pernas, sentindo fome e sede, sujando os pés ali na poeira do Oriente Médio. É a melhor forma de visualizar. Se alguém quer saber como o Pai reage a uma pessoa ostracizada, sabe, envergonhada pelos seus erros morais, é só olhar para a forma como Jesus tratou aquela mulher junto ao poço em Samaria. Com tanta graça, né? Sim. E se alguém quer entender a atitude do Pai diante da dor brutal do luto humano, a resposta é Jesus chorando incontrolavelmente diante do túmulo do amigo Lázaro. Mesmo ele sabendo que ia ressuscitar o Lázaro em minutos, ele chorou. Exato. Tudo que encanta as pessoas no caráter manso e acolhedor de Jesus é literalmente a assinatura digital do próprio Pai em ação ali. Agora, o desafio que surge a partir dessa revelação toda é imenso, porque exige que a gente conecte essa bondade infinita e minuciosa com outra doutrina central que é bem pesada, a soberania absoluta de Deus. Ah, esse é um ponto de atrito forte. Muito. Os textos bíblicos e as análises do Ortlund não fogem do fato de que Deus possui o controle definitivo sobre o macro e o micro do universo inteiro. Ele governa desde a expansão das galáxias até o detalhe mais ínfimo do nosso cotidiano aqui na Terra. E o Ortlund não ameniza o tom no livro, né? Ele cita textos complexos como Amós, capítulo 3, versículo 6,
e algumas passagens de Lucas 13. São textos duros de ler. Sim, ele usa isso para nos lembrar que essa soberania engloba até mesmo a calamidade, os desastres e as bombas que as mentes malignas preparam. Pois é. É um mistério denso que frequentemente causa vertigem e até revolta nas pessoas. Porque se Deus tem o controle de tudo, a responsabilidade final pelos cenários tristes da nossa vida acaba repousando nele, certo? É um mistério que testou a fé de incontáveis gerações, sem dúvida nenhuma. Mas a âncora filosófica e espiritual que o autor oferece para a gente é indispensável aqui. Qual é a âncora? A ideia de que essa soberania implacável é exercida única e exclusivamente pelo Pai das Misericórdias. Ah, isso muda a perspectiva. Totalmente. Tenta imaginar o terror existencial que seria viver sob o domínio de uma soberania absoluta que governa tudo, mas que não possuísse um coração paterno. Nossa, seria desesperador. Seria como existir dentro de um liquidificador cósmico que é governado por um algoritmo indiferente, onde o nosso sofrimento é só estatística no sistema. Exatamente. Mas com o coração do Pai sendo a força motriz por trás do trono do universo, a soberania deixa de ser uma tirania cega. Faz todo sentido. Ela se torna um cuidado gentil, um cuidado insistente e que, sim, muitas vezes é incompreensível para nossa mente limitada, mas que permeia a cada detalhe, por mais sombrio que o cenário pareça ser para nós naquele momento. O próprio livro usa uma imagem muito simples para ilustrar o alcance desse cuidado, que é a folha que cai da árvore. Adoro essa parte. O Pai não apenas permite que a folha caia de forma aleatória. A narrativa bíblica sugere que ele determina o ângulo peculiar da queda e comanda a rajada exata de brisa que soltou aquela folha do galho. É um nível de detalhe absurdo. E aí a gente pensa, se ele governa a trajetória de uma simples folha morta, o que dizer da trajetória complexa da vida humana? É reconfortante. Contudo, a gente precisa reconhecer um ponto delicado aqui. Essa ponte que o livro constrói, usando a palavra pai, ela carrega uma carga meio que radioativa para muita gente que está ouvindo. É verdade. A experiência humana de paternidade é profundamente fraturada em muitos casos. Exato. Para quem teve pais abusivos, ou pais ausentes, ou que causaram uma dor que parece irreparável, a ideia de chamar o governante do universo de pai não soa como um consolo, soa como uma ameaça. E a genialidade da abordagem do Ortlund é justamente como ele ajusta as lentes para lidar com esse trauma real das pessoas. Como ele faz isso? Ele argumenta que, se a figura paterna terrena que a pessoa teve foi excelente, protetora e amorosa, tudo que esse pai humano conseguiu ser foi um sinal meio tremulante. Um sinal tremulante. Isso. Um rascunho muito pálido da bondade verdadeira que existe no Pai Celestial. O melhor pai da Terra é apenas um farol de 1000 watts comparado à fornalha nuclear gigantesca do Sol. Que imagem poderosa! E a contrapartida disso é ainda mais libertadora para quem carrega aquelas feridas profundas da infância. Explica melhor. É que, se a figura paterna terrena causou terror ou foi marcada pela indiferença, as ações desse pai devem ser compreendidas como um negativo de foto do caráter divino. Ah, um negativo de foto. Aquilo que mostra o inverso das cores reais. Exatamente. O Pai das Misericórdias é o reverso diametral de todo o abandono, de toda a violência e silêncio que o pai terreno possa ter imposto. É o oposto exato do trauma. Ou na carta aos Efésios, Deus é o Pai original. Ele é aquele de quem toda a paternidade em todo o universo tira o seu nome. Ele não é uma versão ampliada dos defeitos dos humanos. Ele é a realidade perfeita que a nossa crueldade humana acaba distorcendo. Bom, depois da gente atravessar todos esses conceitos que são complexos, fomos da propiciação ao pacto na eternidade, passamos pelas raízes gregas até chegar dessas misericórdias sob medida. Foi uma jornada em tanto. Foi sim. Mas a pergunta que fica é, qual é o impacto real e prático de substituir aquele terrível policial mau por essa visão bíblica do Pai das Misericórdias? É a pergunta de $1 milhão. O que isso muda na nossa segunda-feira de manhã, sabe?
bem ali, no meio da ansiedade silenciosa sobre o futuro. Uma citação do puritano John Flavel, que o livro traz, acaba encapsulando a resposta perfeitamente. Ele diz que o Pai Celestial nos quer muito mais do que nós mesmos nos queremos. A profundidade psicológica dessa afirmação do Flavel sobrepõe qualquer conselho moderno de autocuidado que a gente vê por aí. Sobrepõe muito. Porque a natureza humana é uma especialista em autossabotagem, né? Nós nos punimos com uma severidade implacável às vezes. Mesmo quando a gente tenta genuinamente tratar a nós mesmos com algum cuidado e compaixão, especialmente logo depois de falhar moralmente ou num projeto profissional, a nossa ternura pessoal é patética se for comparada à afeição de Deus. É verdade. O Flávio lembra a gente que a piedade mais suave que a gente consegue reunir para nossa própria dor é microscópica. É nada, em contraste com esse fluxo vulcânico da misericórdia que o Pai tem por nós. O impacto de finalmente acreditar nisso é a libertação absoluta do peso. Do peso de tentar agradar um ser irado. Isso. Se a essência do Pai é idêntica de Jesus, a gente pode interromper aquela fuga desesperada para longe de Deus e, talvez pela primeira vez na vida, a gente pode desabar, exausto, mas seguro, no abraço dele. Não dá para continuar correndo do policial mau quando a gente descobre que ele nunca existiu. Exato. E essa compreensão não é só um analgésico espiritual passageiro. É a força motriz que redefine como a gente sobrevive às tragédias deste mundo. Perfeito. Discutiu sobre aquele baú de tesouros celestiais do Goodwin. Qual é a pergunta para quem está ouvindo a gente levar para casa hoje? Se o Pai, de fato, arquitetou, lá na eternidade passada, uma misericórdia específica e perfeitamente correspondente para absolutamente cada tipo de miséria, fracasso ou medo humano, o que é a dor exata, o vazio insuportável ou o obstáculo intransponível que se apresenta na frente de quem escuta a gente hoje, o que tudo isso revela sobre o formato da misericórdia exclusiva que Deus já separou para entregar? É uma pergunta para ficar ecoando na cabeça o resto da semana. Olha, para quem acompanhou nossa análise profunda hoje e deseja continuar explorando essas camadas, nós temos uma ótima notícia. Qual é a novidade? Teremos um novo episódio desse mesmo livro em breve, onde continuaremos desbravando essas verdades impressionantes sobre o coração de Deus. Muito obrigado pela companhia de todo mundo ao longo de toda essa jornada de descoberta e, como a gente encerra sempre, Deus abençoe todos os ouvintes.